A necessidade nutricional de cães e gatos idosos. Como então a gente pode formular uma dieta ou elaborar um petisco adequado para essa fase da vida tão importante, né? Porque na verdade a gente geralmente começa a se preocupar mais com a saúde dos pets quando eles já estão idosos, muitas vezes apresentando algum problema de saúde. E o fato é que nós deveríamos cuidar da longevidade desses pets já desde que são jovens, né? Mas, enfim, o assunto hoje é para pontuar aqui as principais diferenças dessas dietas, né, para um adulto ou para o idoso, as necessidades nutricionais e também para que a gente possa escolher aí os melhores ingredientes ou pelo menos saber como esses ingredientes podem auxiliar, né, enriquecer a dieta dos cães e gatos idosos. Então sejam bem-vindos. Boa noite, o pessoal tá entrando aqui. Então assim, gente, de forma geral, a necessidade, né, uma dieta para um cão adulto e para o cão idoso, ela não muda tanto, né? Ela pode ter, por exemplo, a mesma formulação, diferente do que acontece de um filhote para um cão adulto ou de um filhote para o cão idoso. Então, as necessidades de minerais, né, de nutrientes dos cães filhotes são muito maiores. Por exemplo, eles precisam de 3 vezes mais cálcio, né, do que um adulto ou do que um idoso, justamente porque os ossos estão em crescimento, né, e para evitar aí possíveis prejuízos nutricionais. Então, existe uma diferença muito clara. Um cão idoso também não deve se alimentar com uma dieta de cão filhote, né? Porque ele vai estar ingerindo aí esse excesso de minerais, não só cálcio como fósforo, e que daí pode prejudicar aí o balanceamento de minerais mesmo, intracelular, extracelular e tudo mais. E até mesmo prejudicar, né, o excesso aí de alguns minerais, prejudicar ou ocasionar ou adiantar, né, alguma lesão renal, por exemplo, nos pets ou outros problemas. Então essa é a principal coisa que a gente tem que ter em mente. A formulação ela até pode ser a mesma. Mas sim, eles têm, né, algumas necessidades específicas, como por exemplo, cães idosos geralmente requerem menos calorias, né? Tem uma necessidade calórica menor, porque eles estão mais parados, eles têm eles são mais sedentários, mais preguiçosos. O próprio metabolismo deles já são mais lentos, né? Então a gente sempre tem que levar em consideração isso pra gente calcular a quantidade de alimento natural para o cão de qualquer idade. Então levar em consideração isso, né? Então provavelmente o seu pet, quando envelhecer, ele vai comer menos comida ou deve comer menos comida. E é por isso que a gente vê os pets começando a engordar, né, nos idosos. O que leva a outra necessidade nutricional, porque às vezes acontece o oposto, né? Eles perdem o apetite, eles não querem mais se alimentar, eles começam a perder massa magra. E por isso, muitas vezes, a dieta natural dos pets idosos requer, então, um aporte maior de proteínas, já que essas proteínas são fontes de aminoácidos que justamente vão fazer a estrutura muscular, a estrutura do organismo, né? Esses aminoácidos, eles são importantíssimos para qualquer espécie, muito mais importante para os gatos, né? Então, isso sim pode ser interessante, porque assim a gente vai evitar a sarcopenia que acontece. E é um mito, né, de que os animais idosos, na verdade, precisam de menos proteína porque a proteína ela não faz bem para os rins, né? Quem nunca ouviu falar isso. Mas o fato é que a proteína não faz mal para pet nenhum, né? Ela é muito importante na dieta. O que pode acontecer é caso o seu cão idoso tenha já instalado uma doença renal crônica, pode ser necessário a restrição de proteínas. Mas não que nós devemos restringir a proteína para o pet idoso para prevenir a lesão renal. Isso é um mito, isso não acontece, tá? Vamos ver o que a Tássia tá falando aqui. A Lara tem 10 anos, mas ela tem muita energia. Doa ele pra ela, mas come igual um leão. Olha só que bacana, né? Geralmente os pets que consomem alimentação natural,
eles têm mesmo mais energia pelos próprios nutrientes naturais que vão promover isso para o organismo. Essa é uma das vantagens da alimentação natural, que esses nutrientes, eles vêm dos alimentos mesmo e não são acrescentados artificialmente como é feito com as rações, né? Fora a palatabilidade, a própria energia, digestibilidade, tudo é melhor com a alimentação natural. A gente já vai falar um pouco sobre os benefícios dela para idosos, mas esse com certeza é um deles, né? Ele promove aí mais energia, o que envolve também, né, uma necessidade dos cães idosos, não só deles, mas de qualquer fase da vida, que tenha, né, um teor adequado de gorduras nessa dieta. Então, às vezes a gente pensa que não, que a gente tem que restringir gordura, né, e isso não é o caso. As gorduras, elas têm que estar presentes de maneira balanceada, lógico, né? Elas são fontes concentradas de energia. Então, na alimentação natural, justamente comprova esse exemplo que você deu, né? Nós podemos aí utilizar as gorduras como fonte de energia, como grande parte da distribuição calórica da dieta, né? E dentro dessas gorduras nós temos aí, né, os ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, não só provenientes, por exemplo, do óleo de peixe, que todo animal deveria consumir, o cão idoso, então, principalmente, né? Mas também os outros ômegas, né, que vão fazer aí o devido balanceamento dessa dieta, então eles vão se complementar para deixar essa dieta de fato anti-inflamatória, né? Então não adianta nada a gente se dedicar a fazer comida, né, oferecer alimentação natural e não cuidar com esse balanceamento ideal dessa dieta, né? Então qual fonte de gordura que eu vou usar, quanto de gordura que eu vou usar para tornar essa dieta de fato anti-inflamatória. Se não usa nada, pode ter certeza que ela vai ser ainda mais inflamatória, né? E aí aqui acaba aparecendo alguns problemas de saúde que não curam, né, com a alimentação natural. Então, muitas vezes é necessário se atentar ali a essa parte dos lipídios, né, da dieta para ver o que pode ser feito. Porque se você usar, por exemplo, com muita frequência um azeite de oliva, que já tem teores de ômega 6, e com muita frequência o frango, você tá colocando um excesso de ômega 6 nessa dieta, né? E se você não compensa isso com ômega 3, pronto, a dieta está inflamatória, né? Então precisa arrumar isso. E também podemos mencionar os teores de fibras adequadas, né? E que também podem estar em falta aí nas dietas, porque, é claro, os vegetais, eles fazem esse papel, né, de promover as fibras aí na nutrição, na dieta, mas a gente às vezes não varia, às vezes a gente coloca menos, coloca mais, um excesso de fibras, uma falta de fibras, aí tudo isso pode prejudicar, pode atrapalhar, né? Então é necessário aí que a gente tenha essa atenção, com certeza. Olha só, a Tassi tá falando, a vet dela prescreveu ômega pra ela. Ótimo, excelente. Ó, Pinho Lindiane tá falando, Nina é o maior Yorkshire de 2 anos, mas só come a ração úmida com a seca. O que você sugere para que eu retire a ração úmida? Porque ela não come a ração pura de jeito nenhum. Por que você quer tirar a ração úmida? Me fala, por quê? Porque ela vai ser benéfica nesse caso, tá? É muito bom que você faça essa mistura de alimento seco com alimento úmido, tá? Essa é uma das vantagens, inclusive, da alimentação natural, que é um alimento úmido, né? E muitas pessoas pensam que esses alimentos úmidos, eles têm um excesso de sódio, eles têm mais porcaria. Não, eles têm mais água e isso é benéfico. Então eu recomendo você manter dessa forma, a não ser que tenha algum outro motivo, né? Que tenha algum outro motivo que você queira tirar esse alimento úmido. Mas do ponto de vista nutricional benéfico para a saúde, eu manteria dessa forma sim, né? E você ainda pode fazer uma dieta mista, ao invés de você colocar ração úmida, você faz uma dieta mista com a alimentação natural e a ração seca. Então, ótima também opção. Já que você falou desse assunto, vamos tentar entender aqui, né? O que acontece com os cães idosos. Por que alguns não querem mais saber de ração seca? Primeiro, muitos sentem dor nos dentes. E a dor do cachorro, ela não vai ser... Ele não vai reagir à dor como a gente espera que ele reaja à dor, né? Tipo, chorando, mostrando assim, tá doendo a patinha. Não, ele não vai falar isso. Ai, tá doendo meu dente. Não, né? Ele não vai mostrar isso. Então, eles não comem, eles recusam, né? Então, isso é muito interessante em uma ração úmida e na alimentação natural, que é um alimento molinho. E às vezes isso que o seu cachorro tá fazendo de não querer comer ração é dor, tá? Outra vantagem, então, que eu tava comentando é a própria água. Então, lembra daquilo que a gente tava falando? Do mito, da proteína, né? Então, assim, o alimento rico em água, ele faz justamente essa preservação que nós
buscamos atender, né? Essa preservação renal que a gente tanto se preocupa. Eu não vou dar proteína porque eu quero preservar o rim. Não, dá água, dá um alimento rico em água. Assim você dilui a densidade urinária, você promove a ingestão hídrica, você diminui riscos também de formação de cálculos urinários, né? Então, assim, só vantagens, tá? Ó, falou que bom, não sabia que era tão benéfico. Obrigada pela orientação, ótimo, que bom que você gostou, que você veio aqui perguntar, porque justamente assim você vai estar atingindo tudo isso que eu mencionei aqui, tá? Então essas são uma das vantagens não só da dieta natural, mas também dos alimentos úmidos, né? E, gente, às vezes a gente acha caro, né? Sachê, alimento úmido. Então, assim, de fato, muitas vezes a gente consegue tornar até mais viável, né, essa alimentação com comida de verdade. Então, eu recomendo até você procurar um Nutri pra te fazer isso, ó, mistura tanto de carne, tanto de ovo, suplementa a comida, né, te mostrar como fazer para que você possa substituir por comida de verdade. Essa é uma opção bem bacana, né? E petiscos, gente, então assim, petiscos eles também não têm contraindicação específica, né, só por ser idoso, a não ser que exista uma restrição alimentar. Mas alguns petiscos, alguns ingredientes que nós conseguimos utilizar para agir de forma funcional, né? Então, por exemplo, o óleo de coco, ele é fonte de triglicerídeos de cadeia média. Ele é uma gordura. E o cérebro é formado por gordura, né? Grande parte do cérebro dos pets e de nós humanos é gordura. Então, essa gordura, especificadamente o triglicerídeo de cadeia média, que a gente só encontra no óleo de coco ou em outros óleos como óleo de palma, óleos mais específicos, ele promove a saúde cerebral, além de vários outros benefícios, né? Auxilia o controle de peso, ele é uma gordura que ele é completamente metabolizável de forma rápida no organismo, né? Mas ele pode reduzir as chances ou minimizar aí, né, os sintomas e auxiliar no tratamento de o Alzheimer canino, né, que é a disfunção cognitiva. Quem tem um idosinho pode, às vezes, se identificar com isso, né, com a disfunção cognitiva que é presente, infelizmente, nos idosos, é o chamado Alzheimer canino. Então, óleo de coco é muito benéfico, né, para isso. Iogurte natural e kefir, né, promover aí a saúde desse microbioma intestinal, de todas as bactérias benéficas, né? Porque o próprio envelhecimento, às vezes, ele gera um estresse no organismo, uma inflamação no organismo, né? Então, isso é muito importante que a gente mantenha esse intestino muito regularizado, né? Muito com essa microbiota em harmonia, né? Então, às vezes também tomam muitos medicamentos, e isso acaba matando as bactérias boas junto com as ruins, e a gente precisa repor essa flora, né? É por isso que o animalzinho, quando tá com diarreia, é indicado probiótico, quando vai passar por uma cirurgia, é indicado probiótico, mas isso não deveria ser somente em situações clínicas específicas, né? Outro exemplo é a própria gelatina, que você pode usar a gelatina incolor, sem sabor, né, na dieta natural, por exemplo, ou na elaboração de petiscos, ou fazer a própria gelatina natural, com pé de galinha, né? Então, isso é muito bacana. Ou até mesmo oferecer como petisco um pé de galinha cru, né? Que é um alimento naturalmente rico em colágeno, glucosamina, condroitina, e que vai fazer bem para as articulações dos pets, que também pode necessitar, né, aí dessa suplementação extra, porque eles vão perdendo a força, os ossos vão ficando mais fracos, e é a mesma coisa que com a gente, né? Então eles precisam desse suporte um pouco maior de condroitina e glucosamina, porque o corpo já não produz mais como antes. Outra ótima opção de petisco para os idosos são as frutinhas vermelhas, né? Porque elas são riquíssimas em antioxidantes. Eu já falei aqui que o mirtilo é uma das minhas frutas favoritas para indicar, né? E aí fala, mas o mirtilo é muito caro, gente. Uma bandeja de mirtilo que vem 50 mirtilos dentro, que beleza, custa R$20, você vai dar 5 frutinhas por dia e ainda vai estimular o pet a comer dentro da quantidade adequada e promover aí a inclusão desses antioxidantes. Não é só nelas que tem, existem várias outras frutas que podem ser oferecidas, mas especificadamente, gente, isso é muito bom, né? Essas frutinhas aí são de fato ricas em antioxidantes. E, gente, esses são só alguns exemplos. Eu podia falar aqui das ervas e temperos, para os chás, o próprio chá verde descafeinado, né, que tem aí adaptógenos que vão estimular também esse sistema nervoso central. Então, pets que têm medo, né, pets que, enfim, tem várias situações
a própria cúrcuma, salsinha, né? A salsinha é rica em vitamina K, que ela ajuda a minimizar dor também. Então, a utilização mesmo dos ingredientes não é específica da nossa aula de hoje e por isso que eu não vou falar tão a fundo. Dei algumas dicas específicas, né, dos idosos, mas se vocês querem saber disso, vocês precisam adquirir o livro de receitas para cães e gatos, porque lá você vai ter tudo que você precisa saber para produzir em casa petiscos seguros, né, para os seus pets e naturais e funcionais, porque além de receitas, você encontra também no livro informações técnicas, teóricas, como essas que eu acabei de compartilhar com vocês aqui, mas de uma forma aplicável, né? Que você consiga utilizar, meu cão idoso precisa disso, então como que eu posso produzir aí receitas específicas de petisco para ele? Isso é maravilhoso e é o primeiro livro do Brasil nesse sentido. Então, vale muito, muito a pena conferir. Ó, eu coloco óleo de coco na alimentação da Lara e nos petiscos naturais que eu faço. Perfeito, muito boa escolha! Né? Então, que bom, fico feliz em poder ajudar vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha acrescentado aí algumas informações que vocês não sabiam e que possam ajudar vocês a cuidar melhor da dieta do idosinho de vocês. Qualquer dúvida é sempre escrever aqui nos comentários, chamar a gente no direct, que a gente sempre vai ter o maior prazer de responder vocês. Uma ótima noite, muito obrigada e até a próxima!